Olá, cacholeiros e cacholeiras! Vamos começar com mais um Cachó Digital. E hoje a gente vai falar sobre a influência dos games, né? Se os jogos violentos influenciaram. O caso mais recente, o de Suzano, como outros casos conhecidos aí em escolas, onde adolescentes que sofriam um certo tipo de transtorno ou um certo tipo de isolamento social, pegaram armas e fizeram um massacre, assassinando e matando seus colegas e amigos. A gente vai falar sobre o mais recente, Suzano. E para isso a gente está aqui com a doutora Andressa, que é psicóloga, e com a doutora Marcele, que é advogada. E vamos fazer um bate-papo rápido aí sobre os games. Mande seus comentários, curta, compartilhe, já da página do Cachó Digital, a página da TV Grande ABC Repórter, todas as nossas mídias, Jornal ABC Repórter, e assista a gente também vai para o YouTube. Também estamos passando ao vivo no canal 3 da NET aqui da ABC, né? E nas páginas da web, do TV Grande ABC Repórter, do Jornal ABC Repórter. Com reprises também no canal 48, da nova geração de televisão. Beleza, pessoal? Vamos lá. Tudo bem, doutora Andressa? Tudo bem, doutora Marcele? Como vocês estão? Tudo ótimo, bom dia. Bom dia. E vamos começar o assunto, né? Sim. Tivemos aí um episódio triste, trágico, que foi aí o massacre em Suzano, né? Que não se isola, porque já tivemos outros no Brasil e no mundo afora. Mas o que se discute muito é a questão do videogame. Um jogo violento, tanto no videogame, no computador, onde ele quer que esteja, ele pode influenciar? Vou pedir para a doutora Andressa começar. Pode influenciar o adolescente? Então, acho que a gente não pode gerar uma relação de causa e efeito. Existe uma correlação, sim, porque os videogames, principalmente os jogos violentos, eles causam uma estimulação cognitiva, né? Alguns estudos já falam a respeito disso, do ponto de vista negativo. Então, quando a gente analisa o impacto disso, para um adolescente, a gente precisa levar em consideração a frequência que ele está submetido e o conteúdo, tá bom? Então, isso é bem importante para os pais. Meu filho joga 30 minutos de um jogo que os meus amigos jogam, isso faz mal? Não. Isso diluído ao longo do tempo, não. Pouco. Mas se ele joga 5 horas, se ele só joga esse jogo, se ele não se relaciona, se ele não sai, ele não vai ao shopping, ele não dá uma volta, ele não tem uma namoradinha, ele não tem amigos, aí a gente começa a ter um problema. Tem que ligar um alertinha, isso, uma luz de alerta porque pros pais, essa estimulação intensa e frequente pode gerar, por exemplo, perda de empatia, essa dessensibilização à violência, né, porque são jogos que simulam, né, um contexto extremamente ofensivo e hostil, eles acabam fazendo com que o adolescente tenha uma perda nessa capacidade de julgar a realidade. Ele acha que ele está numa realidade do jogo. Essa realidade virtual acaba afetando a capacidade de julgamento da realidade, né? Então, ele passa a banalizar o excesso de violência no contexto da vida. Esses estudos já confirmam, né? Esses estudos estão sendo realizados principalmente nos Estados Unidos, né? Que é um ambiente que, infelizmente, vira e mexe a gente vê sofrendo esse tipo de consequência, né? É complicado. Doutora Marcele, a gente fala sobre a questão dos videogames, né? Até como advogado, vou dar uma visão um pouco fora da psicologia, mas também a gente não tem só videogame, tem filme, temos aí o jornalismo, vamos dizer assim, sensacionalista, né? Que a gente fala, que são hoje são famosos, né? Porque devido ao grande crescimento de violência, né, no Brasil, que já não é de agora, já tem, se utiliza muito, se fala muito, se comenta muito, se coloca muito isso em evidência. Você acha que há você olhando assim de fora, mesmo não tendo filhos, você acha que há uma relação? Você acha que pode causar isso daí? Você acha que na sua visão, não só o jogo, mas também os demais tem que ser tirados ali da sala para os filhos não assistirem, ou não tem como você inibir, tem que conversar? Bruno, primeiramente eu entendo que isso é caso individual de cada pessoa, de cada adolescente ou criança, né? Deve ser analisado de uma forma de cunho social, familiar, né? Temos aí crianças com abandono de suas famílias, falta de atenção, carinho, né? Afeto, amor físico também. E aí a criança ela acaba perdendo o seu tempo em videogames, em jogos, em computadores, né? Dada aí a falta de atenção dos seus familiares, né? Então essa criança ela já tem um psicológico um pouco mais fragilizado, né?
o que toma mais o seu tempo ficar aí à frente dos computadores. Então, não acredito que são todas as crianças, de uma forma geral, ou adolescentes, que são levados, influenciados por jogos violentos, ou filmes, ou vídeos, enfim, né? Cada caso é um caso conforme a sua neurologia, né? Uma criança que tem uma mentalidade insana é diferente da outra que não tem, enfim, né? Então, você acha que dá para você distribuir ele, separar uma coisa de uma coisa? Sim, mas precisa, assim, de uma atenção, né, nas escolas, de professores mesmo, não precisa ser de um especialista da área de saúde, um psicólogo, mas os professores têm que dar uma atenção maior aos alunos, né? Tem que ter uma segurança também maior, mais eficaz, né, nas escolas. Não que iria inibir uma atitude do tamanho desse caso de Suzano, mas não deixaria de ter ocorrido se tivesse uma segurança maior, mas tem que ter uma prevenção, palestras nas escolas. Precisa atingir mais o Estado. Precisa atingir mais. Precisamos levar mais aí uma informação, Sim. conversar mais com as pessoas. Voltar para a doutora. Sim. No caso de Suzano, a gente teve um caso interessante, né? A família do adolescente era a mesma problemática, mas o tio, sabendo, ali ele conversou com o adolescente, deu uma pegada no adolescente que a gente fala, que é o que gerou até o adolescente atrás dele, depois que ele conseguiu um revólver. Você acha que o tio fez errado? Desculpa falar assim, ser mais direto, mas você acha que ele poderia ter falado assim, peraí, deixa eu chamar alguém, conversar na escola, tentar, já que eu estou identificando isso, que eu vi isso, deixa eu tentar conversar com alguém e acionar algum profissional, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, ou conversar com a pedagogia da escola, para que isso poderia evitar o fato, analisar, ele está jogando muito videogame, estou vendo essas coisas, analisar isso, você acha que poderia ter evitado? Poderia, mas eu o defendo no sentido de as pessoas não são bem orientadas a respeito de onde elas podem procurar ajuda nesse sentido. Muitas não sabem, né, identificar alguns sinais e sintomas que são característicos de transtornos mentais. Então é muito difícil você dizer que um pai, uma mãe, até um professor que não é bem treinado para isso, seja responsável por ter uma atitude neste momento correta. Às vezes, em virtude da própria ignorância a respeito dos fatos, as pessoas ficam um pouco perdidas, não sabem como agir. Né? Por isso que eu acho tão importante, como complementando o que a Marcele falou, de a gente poder formar multiplicadores na sociedade, né? Pessoas capazes de identificar, né, em saúde mental algumas características, pessoas capazes de intervir em situações de bullying, em situações mais críticas, em situações de pais com comportamento disfuncional. Acho que a principal discussão que a gente precisa ter, em virtude de uma ocorrência como essa, é tentar modificar o nosso comportamento diante desse problema. Não tentar encontrar um culpado. Então temos que parar com isso. Tentar. Eu acho que isso cega a gente sobre uma coisa muito maior que precisa ser discutido na sociedade. Vamos parar de identificar o videogame, é isso, é assim. Não, é o pai, é a mãe. É o contexto geral. Isso, eu acho que a gente precisa analisar as coisas de uma forma global, até para a gente poder começar a fazer uma série de transformações na sociedade, que aí sim a gente consegue chegar no resultado que é prevenir, que é detectar precocemente uma ocorrência desse tipo. Legal. Eu vou ler alguns comentários até para as doutoras. Inclusive, Bruno, tem uma lei de anti-bullying de 2015 que a gente não vê que ela é aplicada, né, nas escolas. Essa lei anti-bullying, ela prevê um programa de combate ao bullying, programa de combate à violência, e que os administradores dos colégios não aplicam. Não estão aplicando. Existe essa lei? Desde 2015 Existe, já? 2015, sim. 2015. Já deveria estar sendo aplicada nas escolas e o pessoal não aplica ali. Por uma questão. O Estado em si não aplica, não é nem às vezes a diretora, alguma coisa, mas o Estado, né? Como que é essa lei? Na verdade, o responsável são as autoridades da escola que deveriam aplicar esse programa, né? Essa lei. E aí que gera aí uma responsabilidade civil, que não tem nada a ver com a criminal, né? Separado. E ela está inerte. Se olhassem mais à frente a essa lei, se tivesse uma forma para forçar que sejam aplicadas, talvez ajudaria na prevenção dessas violências. Se essa lei estivesse sendo aplicada, não estivesse só no papel, estivesse sendo colocada em prática, ela estaria sendo resolvida. Você vê, pessoal, não é só o videogame aí que é uma das causas, e tem outras ferramentas, até tem uma lei já falando que é uma ferramenta necessária, colocar em prática isso. Então os diretores aí
Fiquem atentos, professores, fiquem atentos, conversem com psicólogos, colegas, ou cobrem até dos seus comandantes, né? Sim. Alguma aplicação dessa lei aí. Não precisa falar assim, vamos fazer porque é necessário. Não, tem uma lei já exigindo, como a doutora Marcele falou. Eu vou aqui colocar o nosso amigo Vitor Zucarato, né? E ele coloca assim, doutora, eu acredito que tudo depende, né? Que eu fiz uma questão na internet e se o videogame é uma causa. Aí ele falou que tudo depende, que desde criança ele joga games violentos. Então é uma coisa normal. Eu vou falar, ser sincero, também jogo. Sim. Sempre joguei todos os jogos aí possíveis, hoje não jogo tanto, mas sempre joguei e nunca vi tanta violência. E nem por isso me tornei um psicopata, é o que ele fala. Por outro lado, ele conheceu 2 indivíduos que eram fanáticos e que esse tipo de jogo, eles tinham, por esse tipo de jogo, eles tinham um tag, que o tag é o transtorno de ansiedade generalizado. Isso. Aí ele falou que eles tinham traços de Parco Paris, né, que é o, mas vou perguntar para ele porque eu não sei se a doutora sabe, e que no caso eles cresceram num contexto complicado, com problemas familiares sérios. Isso para mim é o que mais influenciou. Então ele quis dizer que nem o rapaz de 11 anos, como outras pessoas, que o problema familiar foi uma influência muito maior que qualquer videogame, mas acho que faltou a família. É uma correlação certa? Isso. A família é importante. A gente sempre considera uma ocorrência desse tipo multifatorial. Né? A gente tem o contexto social, a gente tem o contexto familiar, o contexto escolar e o próprio temperamento do indivíduo e as características que ele vem formando durante a evolução da personalidade dele. Tá? Por isso que eu digo que assim, a gente não pode determinar que só apenas uma influência, né, ela é responsável por Tem aquela... um conjunto ali. É sempre um conjunto. É um problema sério educacional, né? Primeiro a pessoa tem que querer ajuda, né? Muitos não querem ser ajudados. A questão do né? adolescente, a gente também acaba tendo uma responsabilidade maior, né? Porque, assim, eles têm muito mais dificuldade, né, de se reconhecer. Pela sim. própria formação da identidade, que ainda é muito precária, né? Então, nós somos mais responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes do que pelos adultos. Sim, os adultos, às vezes, a gente encontra essa resistência maior, mesmo ele tendo informações a respeito do que ele está passando. Mas a criança somos nós, que precisamos cuidar. Com certeza. Então, vou pedir um stop, vamos segurar rapidinho, a gente vai para um breve comercial, daqui a pouco a gente volta com mais comentários na internet e mais sobre esse tema polêmico. Aí, pessoal, você viu que já começou já o debate. Isso aí, já vem já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Bum! Já deu para sair da cachola? Já deu para entender um pouco mais? Já deu para ver, identificar
prejudicar? Será que isso é um problema? Será que não é um problema? Será que eu deixo meu filho jogar? Será que eu deixo ou não deixo? Será que eu deixo assistir programas violentos? Será que eu não deixo? Porque está tudo aí. Será que isso tudo está no meio? Vou pegar mais um comentário aqui. Nossa querida e amiga Samira Sayad, né? Um beijo, que ela tem um programa 10 aqui na TV Grande ABC Repórter. Fica aí a dica, pode assistir. Só não vou saber falar o horário. Peço até desculpa para ela. Mas assista, siga, Samira Sayad, muito legal. Ela fala, ó, como controlar as crianças diante de tanta violência que a gente está falando. O jogo pode ser uma forma de escape do estresse ou motivação à violência? Porque tem violência em tudo. A gente fala do jogo, Sim. mas a gente tem filmes violentos, temos séries violentas, temos a TV, que é a violência real, né? Jornais, a novela, vamos dizer assim, não sei se alguém assiste novela ainda, mas a novela tem bastante violência, sempre teve. E aí, como que a gente controla isso? Então, é muito difícil alienar uma criança hoje dessa influência, né? Uma criança e um adolescente, a gente está sendo invadido, né, por isso, e a facilidade com que a gente acessa os meios de comunicação hoje. O que a gente precisa fazer é entender que não é o acesso o problema, é a compreensão, né? Eu acho que a interpretação dos fatos é que é preciso ser cuidado. Então, os pais têm essa responsabilidade de tá vendo um filme que é mais violento, sente, converse com seu filho, explique, olha, isso se trata de algo dessa ordem, não faça, isso gera determinadas consequências, sempre trazer à luz, né, a influência que aquilo pode ter, né, trazer para a racionalidade, isso, acho que isso é fundamental. Alienar, ninguém vai conseguir alienar, e outro, volto a dizer, a intensidade da exposição a esses estímulos também é importantíssima. Então, assim, se você é um adulto que vê esse tipo de programa o dia todo, você está expondo seu filho a esse estímulo o dia todo também. Então, tente outras opções, né? Talvez sair, dar uma volta ao parque, fazer um exercício físico, convidar seu filho para assistir um esporte. Então precisa chamar assim para fazer um outro tipo de interação. Outros tipos de interações que inclusive desenvolvem algumas habilidades sociais que infelizmente hoje a gente vê muito deficitárias em alguns jovens, em virtude do empobrecimento do repertório mesmo, né? Os adolescentes acabam fazendo só um tipo de atividade e perdem essa capacidade que nós, na nossa geração, desenvolvemos muito bem, brincando na rua, brigando, jogando, né? E é isso, acho que é importante essa questão. Marcelo, vou colocar você na fogueira agora, né? Estamos na mídia ao vivo aqui. Você é tia. Sou né? tia madrinha. Tia madrinha ainda. Eu sei que ele é pequenininho ainda. Ele tem um ano e meio. Um ano e meio. Mas é importante a relação da tia, do tio, dos familiares. Não precisa ser pai e mãe só. O tio e a tia precisam participar da vida dos seus sobrinhos e dos seus afilhados? É importante tanto para mim, né, quanto para ele principalmente. Sempre que eu tô com ele, assim, ensinando, brincando, de alguma forma ele está aprendendo, né? Seja com música, seja com algumas brincadeiras. E é importante para ele a minha relação com ele, né? Isso. Ele só tem a nós, né? Ele é pequenininho, ele se sente sozinho também, ele precisa de atenção, precisa de carinho, né? E ser cuidado. Então, assim, a minha relação com ele eu sou muito protetora, muito. E eu adoro essa relação com criança, adoro ensinar, estar junto. E isso é muito importante, muito importante. Eu sou filha de pais divorciados. E a minha mãe sempre supriu muito a ausência do meu pai, muito. Então é por isso que hoje eu sou a pessoa que eu sou, que eu tive essa atenção, carinho, a união da minha família é imprescindível. E muito me deixa triste, né, de ver que não são todas as famílias que tiveram a sorte que eu tive de ter uma mãe tão presente, uma família tão unida como eu sempre tive, com primas, tem muitos primos e irmãos também. Então, assim, não é todo mundo que tem. Então, eu sei que há essa falta na vida de algumas pessoas, o que torna ter um problema, né? É fundamental na estruturação da personalidade, essa presença, né? E acho que é importante a gente ressaltar que não se trata só de dizer sim, né? Eu acho que os pais, hoje em dia, eles têm uma dificuldade de dizer não para os filhos. Mas explicar para a criança, né, e dizer para ela o não, ajuda ela a criar uma resistência com relação aos nãos da vida, né? Então, essa intolerância à frustração
junto com essa estimulação, aí a gente começa a ter uma bomba, né, sendo fabricada dentro de casa, e aí a gente pode ter qualquer tipo de ocorrência grave em virtude disso. Com certeza. Pode acontecer desde o massacre, como também pode acontecer desde virar um adulto problemático. Um adulto com dificuldade de lidar com a vida, com pensamentos suicidas de diversas formas, né? Quer dizer, assim, uma pouca resistência mesmo à realidade. Então é dentro de casa também que a gente ensina isso, que a vida ela é difícil, que a vida impõe alguns obstáculos. Não é só feita de rosas, flores e coisas lindas, vamos dar um quarto rosa, como falam muito para as meninas, né? E se você decidiu ter um filho, decida ter um filho, né? Saiba dizer não, cuidar, ter atenção especial, é muito importante. Porque reflete lá na frente, né? Reflete lá na frente. É complicado. Estou falando aqui, ó. Vou falar mais uns comentários da internet. Anelise Rovigatti. Minha amiga. Certo. Sua amiga? Ah, então sua amiga mandou. Bem escolhido o tema. Obrigado, Anelise. A gente está procurando para colocar temas polêmicos aí para poder bater. O episódio de Suzano foi triste. Porém, acrescentaria uma relação, outro fator crucial, o envolvimento da família, a estrutura familiar e o amor. Acredito que, eventualmente, por si só, não ter o cordão de despertar tamanha violência e brutalidade. Então, ela é contra essa afirmação que o coisa é violento, o videogame é violento. Eu vou pular um pouquinho e vou avançando. A Denise Sorrito, é isso? Minha amiga também, advogada. Também sua amiga, falou, também concordou com ela e falou que, com certeza, os games fazem apologia à violência, influenciam muitos os adolescentes, principalmente aqueles que já têm predisposição patológica, carência familiar. Então, a influência dos videogames não é que ela demanda mais de uma questão, uma carência familiar, seria isso, uma carência social, uma carência afetiva, um abandono. É como se a gente tivesse uma sementinha num terreno fértil. Ah, então é isso. Então seria assim tipo, que a gente tem que pensar. Um regador ali, tem uma semente, então isso já está ruim, então o videogame ele já gera uma violência. A gente está colocando aí San Andreas, videogame já. Mas que nem eu queria voltar até uma coisa que a gente comentou, doutora. Aqui temos a Márcia Cases Ballerstrack. Ah, minha também. Também sua amiga, bastante amiga aí, ó. Gisele Boyan também fala com a amiga Marcela. Né? E temos o Carlos Chapeta, né? Temos o Dr. Carlos Chapeta, o Dr. Yuri Fex, que já esteve aqui, que indicou até o nosso colega, o Salah Khaled Jr., que foi o Videogames e a Violência. Tem um livro legal aí, nosso amigo falou, né? Mas vamos voltar. A gente teve o caso de Columbine, né? Que a doutora até que lembrou aí, que eu nem tinha lembrado. Sim. O Columbine foi inspirado, já foi determinado que foi inspirado em um jogo. Isso. É isso mesmo. E é interessante a gente colocar essa palavra, inspirado. Foi inspirado. Né? Que novamente, assim, já existia uma ideia pré-concebida, né, de violência. No videogame. E aí o videogame traz uma inspiração. Né? Há estudos que fazem, né, uma análise até das armas que são usadas em alguns desses episódios, e são armas que no videogame os adolescentes escolhem, são armas para utilizar. A gente teve o caso famoso, agora recente na Nova Zelândia, Sim. que eu não sei se alguém viu o vídeo, né, até compartilhei algumas cenas do vídeo, né, se a Carol puder colocar aí cenas, mas me deixou abismado a semelhança com jogos, com esses jogos em 3D, né, Free Fire, Counter-Strike, que era a câmera, a posição da câmera, Sim. identificava ali, até a forma, parecia que estava sendo um jogo real e não um massacre, como foi o caso na Nova Zelândia. Essa correlação, essa forma, que nem acho que ele fez propositado, pelo que eu vi, eles fizeram de propósito, vamos dizer assim, para a mídia, né, social, gera uma dificuldade para o adolescente, ou para a criança, ou para o jovem, entender que a realidade não se distingue do virtual, do que é real mesmo, do irreal para o real. Isso daí então, alguns transtornos psiquiátricos, eles causam mesmo essa dificuldade de você julgar o que é real e o que é fantasia. Tá? A gente não consegue afirmar de que tipo de doença mental essas pessoas sofrem, mas é óbvio que existe aí um problema sério, né? Nesse sentido. A gente precisa ficar muito atento com os julgamentos, mas
essa questão de você tornar público um ato desse tipo também tem uma intenção de se mostrar para a sociedade como um herói, né? Por isso que alguns especialistas estavam pedindo para que não se divulgasse tanto essas informações e essas imagens, até para não estimular esse tipo de narcisismo patológico em outros sujeitos que possam ter a mesma intenção. Que tem a mesma intenção. Isso, porque mesmo essas pessoas terem se suicidado, não importa para elas, a questão é o legado que elas deixam. Então a gente está falando de uma patologia grave, de personalidade, né? No caso de Suzano, até deixa a doutora Marcela também se quiser comentar. Eu vi que não foi só uma questão de entrar armado, né? Quem viu os vídeos ali, pelo menos mesmo que cortados, viu que o adolescente, quando ele entrou, ele pegou uma machadinha, que é facilmente comprável na internet hoje em dia, essas armas brancas, e deu nas pessoas já caídas no chão. Isso já, estudando a criminologia e tudo, mas a gente sabe que é uma questão mais de... A violência extrema leva a chegar. Isso é que ele já tem uma predisposição muito forte, ou tem alguma coisa muito defasada na psicologia dele. Né? Já é um psicopata, vamos dizer assim, porque ele já foi lá para finalizar. Então não dá para você levar e falar, isso daí é uma questão do videogame, né? Ou dá? Porque no videogame eu não vejo isso. Então, eu falo para você, eu nunca vi, o cara atira, normal, mas eu não vejo ele finalizando, vamos dizer assim, um ato, né? Tá no chão, vou finalizar. Às vezes brinca, mas não é uma coisa assim corriqueira. Eu estudei um pouco antes de vir aqui, né? E é interessante porque algumas dessas cenas muito críticas dos videogames causam até repulsa aos jogadores. Alguns preferem até não passar por essas fases, enfim. Entendi. Então, mas aí você vai ter outros que passam, que vão utilizar isso como um referencial de ação. Um filme que você gosta de assistir, é aquele filme que você não gosta. Sim. Algumas coisas causam repulsa, gente, até por empatia, né? Mas as pessoas com dificuldade de empatia não têm esse tipo de limite interno. Muito pelo contrário, excita, né? A perversão, enfim. Aí a gente começa a entrar num outro então tem que espaço. tomar um cuidado aí também nessa situação. Se está muito empolgado com uma coisa, muito empolgado com bom filme, prestar atenção. Assim, ficar prestando atenção. A gente teve um caso polêmico, se a doutora Marcela lembra, que foi de Morumbi. No Morumbi, no shopping Morumbi, o rapaz entrou e atirou em todo mundo. Se deu muita referência à questão do jogo do Doom. Sim. Porém, a doutora estudou e falou que foi um filme. Ele atacou durante o filme Clube da Luta, Durante o filme Clube da Luta, porque ele se influenciou pelo filme que é um filme extremamente violento. Então ele foi para isso... baseado no nada foi aleatório, tudo foi escolhido propositalmente, porque geralmente, né? geralmente esses crimes são bem pensados, bem né? pensados e premeditados. Me mandaram aqui, Bruno, no nosso post, um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Conhece, doutora? Não conheço. E aí falaram para chamar atenção aqui um comentário que vai explicar um pouquinho. Pode falar. Vamos ver quem é que mandou isso. Foi a doutora Ana Maduro, também psicóloga. Um jeito Harvard de ser feliz. E aí ele fala dessa... O que é que ela mandou aqui? Torre de Marfim. Torre de Marfim. Olha, ela mandou muita coisa aqui, mas ela gostaria que eu comentasse esse tópico. Eu já vou falar 1 minuto, mas eu já vou achar. Vamos lá. Acha aí. Cadê? Só falar isso daí, a gente tá sobre o efeito Tetris, que o autor fala que passou por muita influência de todos os jogos e livros que ele assistia, que ele vivenciava no seu dia, por falta de atenção de pessoas. Ele sempre foi uma pessoa muito isolada. E aí ela fala aqui, cadê? Então, enquanto a Isso, Marcele procura, é interessante isso, né? Porque os jogos são catalisadores, né? Enquanto eles são simulacros da realidade, né? Então, o indivíduo, enquanto ele está jogando, ele tem uma certa atividade, inclusive uma atividade cerebral que é compatível com como se ele estivesse realmente realizando aquilo. E é legal, para a gente refletir o que a gente já falou. Quando o cérebro fica preso a um padrão que foca o estresse, a negatividade e o insucesso, nos condicionamos ao fracasso. Esse princípio nos ensina como retreinar o cérebro para que ele identifique padrões de possibilidade, de forma que possamos perceber e aproveitar as oportunidades que encontramos pelo caminho. Esse é o efeito Tetris. Olha, é legal, né?
desculpa para as doutoras, o tempo é curto, o assunto é vasto, legal pra caramba para debater, tem diversos assuntos aí. Infelizmente tivemos diversos acontecimentos, né? Mas serve aí de alerta. Espero que tenha levantado aí um amarelo, um vermelho aí. Sim. Agradeço a presença das doutoras. Eu que agradeço. Obrigada, Bruno. O tema é polêmico, tenho certeza que a gente vai voltar aqui mais vezes. Espero que não com algo acontecendo, mas sim para a gente comentar sobre o assunto ainda, porque vai estar aqui na pauta. Mas, se você quiser saber mais, você curta, compartilha, deixa seus comentários lá. A gente vai passar para as doutoras, elas vão comentando, vão respondendo aí, ajudando. Tem o contato delas, precisando, pode entrar em contato com a doutora Com certeza. Andressa, com a doutora Marcele, e deixar lá seus comentários e falar lá perto de suas dúvidas e tudo mais. Fiquem atentos e vamos aí deixar essa incógnita ainda. Será que o videogame ajudou? Será que não ajudou? O que será que o videogame deixa o meu filho jogar ou não deixa o meu filho jogar? Vou deixar para o próximo Cachola Digital. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima segunda.